Lucas, Hum, o Pix pingado funciona assim. A pessoa quer pautar o debate, ela manda para podcastbelgrado@gmail.com qualquer valor para o debate, e manda uma questão, uma reflexão, um comentário, um hot take, por que não? E faz o seu comentário, podendo ser de qualquer modalidade, podendo ser de qualquer assunto, podendo ser de qualquer valor. Cara, é o podcast mais democrático que existe. É o Pix mais democrático que existe. Você pode falar de João Fonseca, 48 do mundo. Pode falar de Fadinha, campeã de novo. Pode falar de NBA, grande, maior liga do mundo. Pode. Pode falar até de futebol, como fez aqui o Thiago Barreto, que mandou o opa. seguinte. E aí já vai introduzir o próximo assunto, hein, Lucas? Se prepare. Salve, salve, amigos! Se o Brasileirão está de volta, também está de volta a manchete Crise na Gávea ou Eita. Crise no Ninho. Em vez da surrada definição de paz como intervalo entre duas guerras, o Flamengo está empenhado em consagrar o sentido de paz como um brevíssimo momento entre duas crises. Considerando o papo reto do Felipe Luiz, amplamente conhecido já por todo mundo, na coletiva de sábado, acho que é hora de fazermos justiça. Pedro é um perninha mimado e Pablo Fernandes, ele tá mencionando aqui ele tá mencionando aqui o preparador físico de São Paulo, que foi a vias de fato com o Pedro. Tinha razão, ele disse. Ele tá dizendo, hein? Thiago Barreto. Para finalizar, é bom lembrar que a entrevista foi após uma vitória incontestável do Mengão. Porém, o burburinho foi tão grande que parece que foi uma coletiva depois de um treino ou de uma vitória ordinária sobre um time tipo Chelsea. Curta, compartilhe, mande borboletas e apoie o Belgradão. Grande abraço, Thiago Barreto, o homem que mora no nosso coração. Né? É o MVPix, né, Gibas? O Felipe Luiz tinha prometido falar do assunto Pedro pós-jogo, né? Porque ele não é relacionado, e aí se pergunta, ele fala, não, pós-jogo eu vou falar. Então a responsabilidade de ganhar esse jogo era gigante, né? Porque se ele mete uma entrevista como essa no pós-jogo, depois de um empate, sei lá, uma derrota em casa, e o bagulho ia ficar mais louco ainda, né? Agora, dito isso, já vou dar um spoiler aqui. Não foi a coletiva mais louca sobre esse jogo. Assim, não foi a coletiva mais. É mesmo? O que esse cara tá falando desse jogo, né? Porque o Crespo também meteu uma frase que eu acho que não é possível ser dita no futebol Passou brasileiro. batido, você achou a frase do Crespo aqui? O pessoal estava focado no Felipe Luiz e não pegou essa frase? Eu acho. Daqui a pouco a gente volta. Mas sobre o assunto Pedro, cara, é impressionante o tanto de material que já tem, né? Sobre o Pedro não ser um cara que se dedica nos treinos, porque tem fala do Dorival sobre isso, tem fala do Rogério Ceni sobre isso, fala não, mas tem a agressão do preparador físico do São Paulo sobre isso, e agora essa do Felipe Tem Luiz, fala do Davi Luiz sobre isso. tem Eu fala não... do Davi Luiz sobre isso. Foi o Davi Luiz que jogava com ele falando isso. Então, assim, é bem, O que será que ele bem. faz, Lucas? Parece um negócio tão gritante assim. Cara, o Felipe Luiz, ele trouxe a fala ele falou, ó, no olho a gente vê, mas os dados comprovam isso também, né? Então, assim, parece algo que ele não faz, né? Não tem um esforço, não tem a gana de ganhar a vaga no treino, né? E o Felipe Luiz, ele trata muito disso, né? Ele fala, não, o campo falou, quando ele vai falar de tal jogador da base que vai ter minutos ao invés de outro, né? Teve um jogador recente, de muito menor porte que o Pedro, né? O Lohan, da base do Flamengo. Fez até gol contra o Corinthians ano passado, né? Não é mérito Ele. pra ninguém, tá louco? Porque é isso. Todo jogador que mete gol no Timão vai lembrar pra sempre. Pô, Corinthians, você não vem de meter um Crespo aqui, Ok, não. o jogador vai lembrar, mas o curioso caso do Corinthians é que o Corinthians se esquece de quando apanha, né? Porque tá ficando muito comum. Desculpa, pode continuar. E aí o Felipe Luiz, quando relacionou outros jovens à frente do Lohan, até mais jovens, ele falou, não, o campo falou, né? O campo falou, por isso que eu tô colocando ele, eu não tô colocando o Lohan. Então, assim, é algo que o Luiz traz desde a base já, né? Ele fala sobre isso, não negocia o minuto de treino. E se o Pedro tem a ambição de chegar em seleção, de para ele mesmo, ele não pode se comportar dessa maneira, né? Então, assim, é uma mudança grande de paradigma, eu acho, aqui no futebol brasileiro, de técnico falar dessa maneira numa coletiva, sem raiva, sem. Assim, talvez ele tivesse com muita raiva, né? Provavelmente ele tá com muita raiva do Pedro. Mas, assim, sem jogar
sem enterrar a passagem dele, né? Dando oportunidade, eu acho que o Pedro vai fazer diferente, embora eu acho que não vai acontecer. Mas é surreal, né? Porque ele é tipo, dessa maneira, ele tem sido o melhor atacante do Brasil já tem uns 3 anos, né? Mesmo ele sendo perninha mascaradinha, já tem uns 3 anos que ele é tipo. Esse ano não, né? Lógico. E ano passado parou na metade, mas o ano até chegar nessa metade. E o ano anterior, acho que foi bem incontestável. Aí o ano anterior, esse foi da Copa do Mundo e foi tipo obrigação levar o Pedro, porque ele tava jogando muito, metendo muito gol. Então, essa é a parte mais impressionante, né? É o quanto ele conseguia produzir mesmo tendo essa dificuldade toda de se manter em foco, né? Se manter em ritmo de gana. E eu fui dormir, Gibas, pensando na frase do Parreira, né? Do Brasil pode ser a NBA do futebol. 2002, né? Parreira, 2002. Isso. E, velho, eu fiquei pensando, cara, na NBA os caras são tarados pra ser melhor, né? Assim, a elite mesmo, e aí é um número muito menor do que no futebol, né? Porque, Não se né, conhece esse comportamento na NBA de hoje, pelo menos. Não, o cara que é assim, ele não fica, eu acho. é. O cara da NBA, ele é louco pra trabalhar e melhorar e trazer uma coisa nova pro jogo dele, tipo, de um dia pro outro, velho. Os caras têm um tesão de ser o melhor, né? De ser o cara, a melhor versão de si e melhor do que todos os outros, né? Que, velho, vai ser difícil, viu, Parreira? A gente conseguir aqui, não sei se tem a ver com o jeito que o cara lá atrás, né, vem da base e tal, não sei o que é, mas é raro a gente ver esse maluco, né? Porque não é possível que não tenha um cara que meta falta na gaveta o tempo todo. O Brasil tem 1 milhão de jogadores de futebol. Não pode ter um É, que treina igual um alucinado pra meter essa bola na gaveta toda falta. eles dizem que a fisiologia de hoje não permite que os atletas treinem no mesmo tanto que se treinavam nos anos 90, porque isso que não temos mais tantos batedores de falta. Nos anos 90, todo time tinha um cara, pô. Qualquer time tinha um cara que batia bem na bola, né? O debate hoje é por que não tem esse. Né? Primeiro, dizem que os goleiros estão melhores, né? Mais difícil fazer gol com goleiro. Quero ver o goleiro Mas pegar as bolas do Júnior Pernambucano aqui. o do Marcelinho Carioca, o do, sei lá, né? Tem múltiplos, né? Marcos Assunção. Mas assim, segundo consta, não pode mais bater na bola depois do treino, sei lá quantas vezes. Eu nunca conversei com um fisiologista sobre isso. Vou até O Pedro pesquisar. pode, pô. O Pedro não treina. Bota o Pedro. Não bate essa. Agora, então, acho que tem 3 coisas sobre isso que você falou que meio que se encontram. Acho que tem um ponto que você fala mudança de paradigma. Eu acho que ele passa um pouco pela mudança de paradigma tático de uma liga que cada vez mais demanda dos seus atacantes engajamento defensivo. Eu acho que as gerações anteriores de 9, né, de centroavantes, elas se acostumaram a ser o cara que fica lá na frente. E assim, você faz uma sombra ali, né? O Luxemburgo fala que o atacante tem que participar da defesa. No Brasil, ele fala isso desde os anos 90. Então não é que agora você tem, não, sempre teve, tem esse papo. Não, peraí. Nós estamos falando dos times que se preparam para desenhar um nível de pressão do jogo todo, do começo ao fim, e quando o cara cansa de fazer, já troca esse cara para botar outro para manter o nível de intensidade. Não é cobrir espaços, tem até algumas situações de jogo que você marca abaixo, você faz algumas alternativas que te colocam um pouco mais de segurança, aí não. Mas se você vai montar um time, como é a ideia do Felipe Luiz, e de vários outros, tá? Não é só do Felipe Luiz, que demanda do seu atacante um nível de engajamento defensivo em todas as ações, você começa a olhar para esse cara e falar, pô, que bom que você faz 1 milhão de gols, excelente. Mas eu também preciso de você, dedicação nisso, nisso e nisso. Eu tenho certeza que outros técnicos já pediram, então acho que não é exatamente uma grande inovação tática que agora colocou nisso, mas acho que é um pressuposto tático que vem evoluindo no Brasil, alguns times mais, outros menos, e alguns são aquelas inegociáveis, né? Parece ser um pouco o caso do Felipe Luiz. Até no Mundial você falou, não, cara, ele escala o Gonzalo Plata porque o Gonzalo Plata é fundamental para fazer essa pressão o campo todo. Por mais que tecnicamente ele dá umas garranchadas, tal. Falava-se muito do Rony Rústico, né, do Palmeiras, que de fato, né, tinha um futebol um pouco rústico, muitas vezes, às vezes nem tanto. E melhor jogador que mais tentou bicicletas bonitas que eu já vi. Mas essa dedicação, sabe, é um nível de dedicação impressionante. Então, acho que esse é um ponto bem... Você ia falar alguma coisa? Eu ia dizer só o seguinte, e às vezes, Gibas, respinga no cara
um ótimo poder técnico, né? É, Eu já vi isso no Corinthians, lá o Roger Guedes, né? Lembra Roger que o Vitor Guedes, Pereira não para mim é um podia grande botar. exemplo. E aí o Vitor Pereira no Flamengo também mudou os atacantes. Não lembro agora se foi o Gabigol que ele tirou. Eu sei que ele botava, ele era muito fã de Cebolinha, né? E a torcida odiava, porque ele botava sempre Cebolinha e tal. Mas às vezes vai acontecer isso, né? E para o torcedor que já viu esse cara fazer a diferença ofensiva um montão de vezes, é mais difícil de entender por que tá normalizado isso, né? E aí a gente vê, por exemplo, críticas ao Mbappé. Pô, ao Mbappé, É uma novidade essa, né? É um que é mundo novo. tipo, o Real tá tomando umas sovas porque não tá marcando direito. No caso do Real, cara, eu assisto todos os jogos do Real quando o Vini tá em campo, assim que ele é substituído, eu desligo. No Mundial eu até dei uma chance, Gibas. Saiu o Vini, eu continuei assistindo o jogo. Menos o do Borussia. Quando eu vi, pô, 3-2, que isso? Tava 2-0 e tava tranquilo. Mas, enfim, no caso do Real, né, eu acho que são linhas muito afastadas, né, e a defesa muito lenta, não consegue fazer essa marcação alta, e o meio de campo não morde, né, e os laterais são fracos. Acho que o problema é esse, mais ou menos o problema é esse. Não começaria pelo ataque, sabe, o problema do Real Madrid, mas o time tem que estar em sincronia, né. E aí a gente vê alguns times muito dedicados, como foi o caso do Botafogo, do Arthur Jorge e do... O Tiquinho não conseguiu jogar, lembra? O Tiquinho fez 10 gols em 12 jogos na campanha anterior, que o Botafogo não foi campeão. No outro ano o Tiquinho virou banco e o time foi campeão de tudo. Muito pela intensidade do Igor Jesus também, né? Mas acontece, Gibas, e vamos ver como é que o Pedro vai responder, só depende dele. Agora, acho que esse assunto tá coberto aqui, Gibas, a Não, peraí, pauta eu que a tinha gente tem. 3 pontos, peraí. Eu acho que são 3 pontos que meio que conversam. Esse é um, né, da mudança tática. Os outros dois eu vou falar bem rápido, para não tomar a pauta toda. Acho que o outro é um pouco também a mudança geracional de comandantes, sabe? Eu tenho a Ok. impressão que o Dorival também teve de lidar com esse problema, mas pelo que o Dorival é conhecido? O cara que é bom de papo, o cara que chega para convencer o jogador. Ó, Pedro, eu preciso de você aqui, então faz um esforcinho, ó, vou montar um sistema aqui, ó, que você não precisa ir até o final, mas você dá uma corridinha até aqui para mim, porque daí, né, sabe aquele tipo de técnico que fala meio vamos lá, faz isso por mim, tá entendendo? E eu acho que isso explica um pouco, inclusive, por que um cara como o Pedro vai para a Fiorentina, bate e volta, e nenhum time europeu vai atrás. Não é porque é ruim, é evidente que não é ruim, mas porque as pessoas perguntam, né? O que aconteceu? E os caras lá entre eles falam, cara, esse cara não dá. O cara é muito bom, mas ele não tava afim. É um cara. E aí volta. E volta para uma cultura que não. E lá você não vai ter cara que vai querer entender o jovem brasileiro que chega. É diferente, cara. O cara comprou, não E deu? compra outro brasileiro, pô. Vai atrás de outro. É outra lógica, né? E aí isso junta a terceira questão, Lucas. Tem que ser muito rico para meter essa. Porque, pô, acho que tem pelo menos uns 15 times brasileiros que deixariam o Pedro não treinar e escalariam, porque no final das contas é muito, assim, há uma hierarquia, né? Assim, eu nem falo o Corinthians, que é um problema que tem muitos problemas atualmente, mas eu não acho que seja o problema principal o 9, né? Acho que é um dos melhores do time, se não o melhor. Mas acho que tem muitos times que fariam qualquer coisa para ter um 9 que seja um fazedor de gols e, pô, mas ele não vai defender, tá? Não, mas eu, no trade-off, assim, eu topo. Eu topo que ele seja assim e o resto eu dou um jeito aqui. Eu faço minhas adaptações, no final da conta, não é igual um basquete que você pode. Se o cara defender mal, tem 40 posses e eu vou tomar todas as cestas do outro lado. Não, eu vou me adaptando aqui, vou tentando dar um jeito de não tomar gol e uma bola cair no pé dele, valeu. Que existe também. Acho que ele pode ir para um time desse perfil e ser muito bem sucedido sem mudar o jeito de ser, sabe? E mesmo no Flamengo, Gibas, ele não pegou todos os técnicos que faziam uma marcação tão alta como essa, né? No Mundial de Clubes foi feita a análise e o time do Flamengo era o que marcava mais alto de todos, né? Antes de chegar na Copa, né? Jogando nas suas ligas, qual o time que faz a marcação mais alta? E era do Flamengo, né? Isso vai fazer com que realmente os caras lá na frente tenham que correr muito, né? E ser muito intenso, não é nem só correr, né? É correr com intenção, sabendo o lugar que tem que estar, né? O que você tem que cobrir, se o jogador virar para cá, o que eu vou defender, se ele tiver virado para cá, qual lado que eu vou ter que evitar que ele faça o passe, né?
É o perde, pressiona, perdeu automaticamente, você não é só a saída de bola, né? Você perdeu É a bola no treinar ataque, isso, inclusive, né? isso. É Tem que mostrar treinar que as tá fazendo isso variações. melhor do que o Bruno Henrique, melhor do que o Luiz Araújo, melhor do que o Cebolinha para ganhar a vaga, né? Não é só assim, vai ter a saída de bola, tem que cobrir ali, pressionar o goleiro. Não é só isso, é toda a estratégia do Felipe depende que todo mundo faça isso e faça bem, né? Enfim, Gibas, qual é o terceiro ponto agora? Não é esse, já foi, né? O segundo o primeiro é a mudança tática no De Brasil. ser. Sim, Segundo, a mudança do trato. sim, E a sim, sim. terceira, pô, você tem que uma mudança financeira também, né? A evolução financeira permite o Flamengo fazer isso. O Flamengo de Sim. 5 anos atrás, que não era tão pobre, mas não abriria a mão assim do Pedro por motivos táticos / comportamentais, sabe? Acho que é uma nova era do futebol brasileiro, cara. Eu acho que é assim, é E triste a tem, história toda, mas é legal. O movimento é legal. assim, o Pedro Raul tá fazendo um ótimo Brasileirão, né? Se o Pedro Raul tá fazendo, o Pedro poderia estar fazendo nesse mesmo Meu Deus do papel, céu. no mesmo papel, né? Não, e um caso bem parecido, mas enfim. O Gabigol vai pro Cruzeiro e o Leonardo Jardim mete o Caio Jorge para jogar, porque é quem tá pronto para fazer esse tipo de função, sabe? O Gabigol entra lá de vez em quando, tá tudo bem, tá. O Dudu já não entra mais lá, sabe? Os caras que são contratados para ser as estrelas, etc. Cara, hoje, alguns tipos de jogo, geralmente bem sucedidos tipos de jogo, demandam que um atacante seja de outro perfil do que a nossa geração se acostumou a ver. Então acho que a gente vai ter muitos choques assim ainda. Vai ser um pouco. Acho que a gente vai ter coisas assim acontecendo mais vezes por esse conjunto de características. E o Caio Jorge, que ele estava na Copa do Brasil do ano passado, ele perde gol contra o Flamengo, e aí o cara falou, né, o Pedrinho, ano que vem eu vou comprar um atacante que faz gol, né? E aí era o Gabigol. E o Caio Jorge agora mete hat-trick e o Gabigol fica sendo o banco dele.